Capítulo 25. Crer ou não crer, eis a questão. No ano 44 do período profético, Gabriel possuía enorme influência em toda a região. O anjo, envolvido em diversas atividades cristãs, tinha pouco tempo para atender todas as solicitações que lhe eram dirigidas. Aos 28 anos de idade, Gabriel assombrava o cenário religioso nacional, sendo convidado para diversos encontros, seminários e pregações em grandes ginásios de todo o país. Muitas vezes dividiu o centro das atenções com ilustres oradores espíritas e de outras religiões. Neste ano, vamos encontrá-lo em uma tarde no jardim botânico de sua cidade. Ele e Ethel estavam realizando um íntimo piquenique sob uma frondosa árvore. Era o entardecer de um belo dia de sol. O casal estava deitado sobre uma toalha azul, comendo algumas frutas. A alguns metros estava Nico, um cãozinho pastor alemão que Gabriel havia ganho de sua mãe há pouco mais de um ano. Gabriel e Ethel conversavam ao som das quatro estações de Vivaldi, enquanto Nico não largava uma bola de borracha que mordia insistentemente. Eu e Hermes nos sentamos ao lado do cachorro. Enquanto eu procurava ouvir os dois anjos, o irmão Hermes brincava com o pequeno cão como se fosse uma criança. Carolina, disse Gabriel, passamos por anos de trabalho intenso. Desde que te conheci, foram poucos os momentos em que ficamos assim, descontraidamente descansando em contato com essa exuberante natureza. Fico preocupado contigo. Tenho receio de estar te exigindo demais e também tu tens direito a ter uma vida sentimental. Gabriel falou essas palavras com um nó na garganta. O anjo amava aquela bela moça que estava no auge de seus 25 anos, mas sentia que não poderia dar-lhe o amor que ele havia prometido a Ethel. A presença de Carolina lhe era muito confortante. Gabriel nunca acreditou poder encontrar uma mulher com tais qualidades e espírito. O anjo agradecia todas as noites a bênção divina de poder compartilhar sua caminhada com tão maravilhosa mulher. Mas seus sonhos de felicidade completa iam por água abaixo quando ele se lembrava de Ethel, pois ela era e é o seu amor eterno. Ethel então disse: Gabriel, não precisas te preocupar comigo. Eu adoro esse trabalho. Não sei se eu seria tão feliz em outro lugar ou em outra atividade. O trabalho cristão enche o meu coração de paz e alegria. E quanto à minha vida sentimental, não te preocupes, pois eu já encontrei o grande amor da minha vida. O anjo, deitado de lado na toalha e apoiado em um dos cotovelos, deixou correr uma lágrima dos olhos. Ele também amava aquela menina, mas o seu coração estava aprisionado a uma cruel dúvida. Mesmo possuindo uma impressionante capacidade mediúnica e uma intuição apurada, Gabriel aprisionou-se à razão. Os espíritos que reencarnam no veículo de manifestação masculino geralmente terminam por apegar-se extremamente à razão, ao contrário das mulheres que sabem utilizar-se da intuição com maestria. Gabriel sentia no coração que a presença de Carolina junto a ele desencadeava sentimentos que somente a sua alma gêmea poderia despertar, mas as lembranças de sua despedida antes de reencarnar confundiam seus sentimentos. E como todo homem, optava Gabriel pela lógica e pela razão, esquecendo-se de que, às vezes, a vida nos foge ao entendimento. Carolina Ethel, percebendo sua angústia, disse-lhe: Gabriel, Marco me contou sobre as tuas visões e teus sonhos sobre uma linda mulher chamada Ethel, e que antes de reencarnar te despediste dela, deixando-a no plano espiritual. Ele me contou também sobre as confirmações de Danúbio, teu mentor, sobre a existência dessa tua alma gêmea. Mas Marco disse-me que ela nunca apareceu para ti. Por que será? O anjo não entendeu onde Carolina queria chegar. Enquanto Ethel continuava com suas colocações, aparentemente sem sentido, Nico mordia o pé de Gabriel, que estava descalço. Gabriel, pega minha carteira de identidade que está em minha bolsa, disse-lhe Ethel. O belo rapaz sacudiu a cabeça sem entender onde Carolina queria chegar. Ela insistiu enquanto levantava-se para brincar com Nico.
Gabriel abriu a bolsa de Ethel confuso. Enquanto isto, Carolina corria com o belo cão à procura da pequena bolinha de borracha. Gabriel encontrou, então, a carteira de identidade de Carolina e leu: Carolina Ethel de Moura Brandão, nascida no ano 19 do período profético. Ele caiu de costas sobre a toalha e colocou o antebraço com a carteira sobre os olhos e gritou: Ethel, O anjo levantou-se e saiu correndo atrás de Ethel e de Nico. Ethel sorria enquanto corria, formosa, dentro de um belo vestido branco e de pés descalços. Gabriel, com as calças dobradas até o joelho e também sem calçados, saiu em disparada atrás do amor de sua vida, que agora fugia dele entre as árvores. Nico estava adorando a festa, acreditando que ele era o motivo da brincadeira. Por que não me disseste antes, Ethel? Se tu ouvisses mais o teu coração do que a razão, já terias percebido, seu cabeça dura, gritou Ethel enquanto fugia dos braços do anjo de Deus. Gabriel, então, conseguiu agarrar Ethel. Os dois rolaram pela grama, obviamente, junto com Nico, que não desgrudava um minuto sequer. Mas eu me lembro de nossa despedida. Como pode ser? Disse Gabriel. Eu também me lembro, meu amor. Tu me disseste que me amavas do tamanho do oceano, lembras-te? Mas não me perguntes como estou aqui, encarnada junto contigo, pois eu também não sei. Com os olhos iluminados fixos nos de Ethel, o anjo disse: Isso só pode ser obra do infinito amor de Deus, que sempre deseja a felicidade de seus filhos. E olhando para o céu, Gabriel disse sábias palavras. Essas coisas só o amor pode explicar. Ethel, deitada na grama, com Gabriel sobre si, puxou-lhe o pescoço e deu-lhe um longo beijo e após disse-lhe: Eu esperei muitos anos por este momento. O meu amor é eternamente teu. Tu és o único que eu sempre amei e te amarei por todo sempre. Eu te digo mesmo, meu amor. E sacudindo a cabeça, Gabriel disse: Quanto tempo te fiz esperar? Não fiques chateado, Gabriel. Apesar de tudo, tu sempre foste meu namorado. Ninguém recebeu tanto tua atenção e teu carinho como eu recebi de ti em todos esses anos. Nós somos namorados desde o primeiro dia em que nos conhecemos. Apenas não sabíamos disso, pois o verdadeiro amor transcende as coisas materiais. Sim, tens razão. E agora, mais juntos do que nunca, converteremos este planeta ao amor do Cristo. Romperemos as fronteiras e levaremos ao mundo a força redentora do Evangelho de Jesus. Eu sinto que, em breve, essas árvores serão mais verdes, este lago onde passeiam esses patinhos será mais azul e, em pouco tempo, os eleitos transformarão este mundo onde se viverá na mais completa paz e harmonia. Os dois anjos ficaram por horas namorando em contato com a exuberante natureza do lugar, que nem de longe se comparava com os grandes parques do Império do Amor Universal. Nico estava sempre junto deles, pulando de um lado ao outro, atrás de qualquer coisa que se movesse. Entre um arremesso de bola e outro, Nico voltava para atrapalhar o namoro dos dois anjos que personificavam a pureza do amor entre almas sublimadas. Naquele mesmo dia, Gabriel e Ethel foram até o estacionamento do Hospital Santa Cecília, onde havia sido montado um palanque para Gabriel falar ao público, como já estava previamente agendado. Ao chegarem, de mãos dadas, provocaram um grande burburinho de todos. Marcos abraçou-os, delirando de alegria. Mariana também ficou muito feliz pela amiga. Ela sabia há muito tempo sobre o grande amor de Ethel. Sebastião abraçou Gabriel com lágrimas, feliz por ver a felicidade de seu filho adotivo. Ethel abraçou Ana Maria, dizendo-lhe: Finalmente posso chamá-la de minha sogra. As duas sorriram felizes. Ana Maria adorava Ethel e desejava muito que seu filho e Ethel namorassem, pois, como ela dizia, se alguém nesse mundo merece ser a companheira de Gabriel, esse alguém é Carolina. Enquanto Ethel contava a todos os seus amigos sobre as grandes novidades da tarde, Gabriel preparava-se para falar ao público que se exprimia na extensa área aberta ao lado do hospital.
Gabriel estava muito feliz, mas ao ver a gritaria e o empurra-empurra do povo, buscando, cada um, apenas resolver seus problemas, o anjo entristeceu-se e resolveu mudar o assunto que iria falar naquela noite. Danube estava com ele e também Jesus. Foi a primeira vez que viu o mestre inspirando as palavras de Gabriel. Após a oração de abertura, que foi realizada por Sebastião, Gabriel disse à multidão: Irmãos, hoje falaremos sobre o tema crer ou não crer, eis a questão. Pois há muitas pessoas que buscam a cura, mas não creem na força que irá operar a grande bênção. Muitos estão aqui em busca da cura do corpo, mas não querem sacrificar-se para obter o amparo divino. É imprescindível a reforma do espírito para obtermos a cura do corpo. Ouço, às vezes, nos corredores da casa espírita, pacientes reclamando de terem que ouvir a lenga-lenga dos palestrantes. Mas, irmãos, é exatamente ali que está a vossa cura. De nada adianta efetuarmos passes, desobsessões, tratamentos homeopáticos e todo tipo de terapias espirituais, se o mais importante, que é a reforma íntima, não for realizada. Nós temos que buscar a cura do corpo, porém é inadiável a conquista da saúde espiritual, pois sem ela, de nada adiantará o nosso esforço. Portanto, vamos crer naquilo que buscamos, pois se estamos aqui apenas por estarmos, nada obteremos. Nós temos que ter em mente que aquele que opera as curas é Jesus. Se não crermos em seu poder e em sua doutrina, e se não nos esforçarmos para merecer as suas bênçãos através da reforma de nosso viver, o que buscamos aqui? Nós temos que saber orientar a nossa vontade com sinceridade e honestidade. Jesus ensinou aos seus discípulos: não deem pérolas aos porcos. O mestre lembrava aos discípulos sobre o absurdo de dar bênçãos àqueles que não as merecem. Talvez seja por isto que ainda não encontramos a felicidade neste mundo, pois quão poucos são aqueles que realmente creem e seguem os mandamentos divinos. Gabriel olhou para o céu estrelado, meditou por alguns segundos e continuou. Um estranho caminhava por uma área em construção em uma pequena cidade do interior brasileiro. Vendo dois operários trabalhando, ele foi até um deles e perguntou: Meu amigo, o que tu estás fazendo? E o infeliz operário respondeu: Eu estou colocando esses malditos tijolos uns sobre os outros. Eu não vejo a hora de terminar essa chatice e ir para casa tomar umas cervejinhas. Impressionado com a resposta do operário, o forasteiro dirigiu-se a outro trabalhador. E tu, meu amigo, o que fazes? O outro rapaz, com um sorriso nos lábios, respondeu: Eu estou construindo esta bela escola onde todas as crianças do nosso povoado poderão estudar. Meus irmãos, conto-lhes essa história para que todos analisem-se. Muitas pessoas são como esse primeiro operário, que disse estar apenas empilhando malditos tijolos. Estes são os que vêm em busca de cura, mas passam o tempo todo reclamando de terem que aturar as chatices religiosas. Estes nada conseguem. Encontramos também o que muito nos alegra, irmãos que se enquadram na descrição do segundo operário que disse estar construindo uma bela escola. Estes são os que estão edificando seu próprio crescimento espiritual. Estes tudo conquistam. Portanto, abram seus olhos. Como disse Jesus, aqueles que tiverem olhos para ver, que vejam. A grande maioria dos incrédulos diz não acreditar em Deus e nos espíritos, simplesmente porque nunca tiveram uma prova concreta. Mas quantas provas irrefutáveis já foram mostradas aos descrentes e estes nunca se convencem? A maior entre elas está na mediunidade de Chico Xavier, que através de indiscutíveis mensagens comprovou a imortalidade da alma. Filhos queridos, desencarnados, retornaram do além para consolar suas mãezinhas, testemunhas do outro mundo retornaram para inocentar pessoas injustiçadas. Através da análise da caligrafia dos espíritos, comprovou-se a autenticidade das mensagens, que foram reconhecidas como autênticas inclusive por peritos da polícia e aceitas por juízes.
Mas a prova mais incontestável está na incrível sabedoria dos inúmeros livros espíritas psicografados pelo médium de Uberaba, que, sem possuir formação acadêmica, trouxe-nos mais de 400 obras literárias com profundos conhecimentos sobre as mais diversas áreas do conhecimento humano, com inegável precisão e sabedoria. Qual homem neste mundo conseguiria possuir tamanha sabedoria em assuntos como filosofia, ciência, poesia e outros, sem permitir nenhuma contradição? Esse trabalho impressionante só poderia ser realizado por um cérebro incomum, ou então, o que cremos, esse trabalho é realizado por diversas inteligências invisíveis que utilizam esse médium para trazer seus ensinamentos do seu mundo invisível, o mundo dos espíritos. Enquanto ouvíamos Gabriel, chamei a atenção do irmão Hermes para uma moça que caminhava entre a multidão, com uma grande garrafa d'água para atender as pessoas idosas vítimas do forte calor. Vê, meu irmão, disse-lhe, aquela não é Raquel, a moça que Gabriel curou da paralisia faz 5 anos? Hermes confirmou minhas suspeitas. A menina nem parecia que algum dia teve qualquer problema físico. Aquela cena alegrou-me muito, pois ela era a manifestação viva das palavras que Gabriel falava naquele instante. Raquel, desde sua cura, estava empenhando-se com invejável dedicação à obra do Cristo. A cada dia, a União Cristã obtinha expressivos seguidores, que, através de seus exemplos, demonstrava a seriedade e a elevação da obra que tinha o anjo de Deus na figura de líder. Meus queridos irmãos, prosseguiu o anjo, para que alcancemos nossa felicidade e nossa melhora espiritual, precisamos ser menos pessimistas. O negativismo é um veneno que aniquila as maiores realizações de nossas vidas. Vejam, por exemplo, o trabalho dos grandes cientistas dessa humanidade. Eles sempre foram desacreditados por seus conterrâneos. Por volta do século XVI, grandes astrônomos, entre os quais Kepler, Copérnico e Galileu Galilei, defendiam a tese de que a Terra era redonda como uma grande esfera, enquanto todos acreditavam que ela era um disco chato e circular, como se fosse um grande long play. Estes sábios defenderam também a tese de que a Terra não era o centro do universo, que os astros não giravam em torno dela como se acreditava naquela época, mas sim que ela apenas fazia parte da grande arquitetura universal criada por Deus. Esses grandes homens foram ridicularizados e ameaçados pelos homens de sua época. Hoje, eles são personalidades lembradas com respeito e amor por toda a humanidade. Já os seus contemporâneos que os criticavam fazem agora parte das sombras do passado. Da mesma forma, podemos falar sobre as verdades espirituais. Quantas pessoas ridicularizam e não acreditam por não ter olhos para ver? Assim como o povo do século XVI não enxergava as afirmações dos nossos sábios cientistas, que diziam ser a Terra redonda, como uma esfera, e que o nosso planeta não é o centro do universo, e sim uma infinitesimal partícula de uma grande galáxia. Em um futuro próximo, as verdades espirituais serão uma verdade incontestável e aqueles que creem nelas, através do sublime mecanismo da fé, serão os glorificados pelo Cristo. E aqueles que a ridicularizam serão apenas parte de um passado distanciado de Deus. Irmãos, vamos recordar a passagem do Evangelho que nos narra a cura da filha de Jairo. Jesus chega até a casa de Jairo e encontra todos chorando pela morte da menina. O mestre lhes diz: Por que choram? A menina apenas dorme. E, então, uma das mulheres da casa, transtornada, responde ao meigo Nazareno: Achas que não conhecemos a morte quando a vemos? O sábio Rabi responde, então, com os olhos resplandecendo luz pelo ambiente: Eu sei que vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. E o mestre trouxe, então, de volta ao convívio dos seus, a menina que estava morta sobre a cama. Portanto, irmãos, eu lhes pergunto: vocês acreditam na morte ou na vida? Aquele que não acredita em seu potencial e não deseja transformar-se para as virtudes cristãs, vive cultuando a morte e não a vida imortal que o Pai confere a todos os seus filhos.
Jesus também nos lembra que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor das sementes, poderemos remover montanhas. Ou seja, somos filhos do Altíssimo e, portanto, somos muito poderosos. Basta apenas direcionarmos esse poder para o bem. Se assim fizermos, seremos eternamente felizes. Aguardando alguns segundos, Gabriel fechou os olhos para melhor receber a intuição divina das esferas superiores. Enquanto isto, o público admirava o belo jovem, estático, de olhos fechados. Apenas seus cabelos se moviam devido à forte brisa que se fazia presente naquela noite no estacionamento do hospital. Meus irmãos, continuou o anjo, todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestres são flores sem perfume ou luzes sem calor e sem vida quando não se tocam das claridades do sentimento, aliada à busca da sabedoria. Aqueles que desejarem seguir o supremo caminho, lembre-se, é necessário desenvolver as duas asas dos anjos de Deus, a asa direita do amor e a asa esquerda da sabedoria. Não basta sermos apenas intelectuais frios e insensíveis, nem sermos pessoas extremamente amoráveis, mas completamente distanciadas do saber que ilumina. A preguiça na busca de leituras que iluminam é um veneno que corrói a alma. Enquanto perdermos tempo assistindo telenovelas decadentes, nossos filhos afogam-se nas drogas e nos tristes caminhos da adolescência inconsequente. Devido ao descaso dos pais, muitas crianças terminam sofrendo fortes deformações de caráter que tornam-se irreversíveis com o passar dos anos. Através de leituras edificantes, formamos uma base filosófica e religiosa para melhor podermos enfrentar os problemas do dia a dia. O equilíbrio e o bom senso, aliados ao conhecimento espiritual, são armas poderosas para educarmos aqueles que convivem conosco. E não se esqueçam que Deus nos colocou nesta vida com esses familiares para que juntos possamos crescer. Aquele que despreza esta oportunidade com uma vida ociosa e improdutiva terá que responder ao Pai pelo desleixo cometido. Enquanto Gabriel falava ao público, amparado por Danúbio e pelo próprio Cristo, percebemos que ele olhava para um homem na plateia, sentado em uma cadeira de rodas. O seu rosto tinha uma horrível mancha, onde os seus olhos estava morto, completamente esbranquiçado. Por seu corpo havia inúmeras deformações. Os cabelos eram minguados, as suas pernas e o braço esquerdo estavam deformados. A uma primeira análise, diríamos que apenas o braço direito e a cabeça tinham movimento, sendo que ele nos passava uma estranha sensação de paz e felicidade, mesmo sendo portador de tantas deficiências. Olhei para Hermes e disse rápido: Esse é Joacabe, estou certo? Sim, Roger. Exatamente, esse é Joacabe reencarnado com o nome de João. Este irmão será mais um a mostrar ao mundo a glória de Deus. Ficamos em silêncio, pois Gabriel voltou a falar após breve pausa. O que mais atrai as pessoas aos centros religiosos é a busca de alguma cura milagrosa. Mas será que já estamos prontos para nos livrarmos do mal que nos aflige? Existe um sábio ditado oriental que nos diz: não reclames da dor, aprende com ela. E será que estamos aprendendo com as nossas dores? Pois só assim poderemos dispensá-las. As limitações são formas pela qual o Pai procura aperfeiçoar nossas almas na infinita escalada evolutiva. Algumas pessoas são colocadas em cadeiras de rodas para evitar que elas cometam os mesmos desvarios que praticaram em vidas passadas. Será que estes estão prontos para viver com saúde plena em um mundo que cultua os vícios degradantes? Ou então, os cegos, mudos e surdos? Não serão eles mais felizes por poderem anular as tentações inferiores que afundam os ditos perfeitos? Por estes motivos, mais uma vez, lembramos: primeiro busquemos a cura do espírito, para recebermos após a cura do corpo. Do que vale curarmos o corpo por 10, 20 anos e depois, ao retornarmos ao mundo imortal, constatarmos que nossa alma está com incontáveis deformidades devido às nossas falhas de caráter?
É mais sábio curar o espírito, pois quando chegarmos ao plano maior da vida, que é o mundo espiritual, poderemos dizer: Eu estou curado e tenho um corpo belo e perfeito, que é o reflexo do meu próprio estado d'alma. As palavras de Gabriel tocavam fundo na consciência da plateia. A maioria, naquela noite, só queria chegar perto de Gabriel para tocá-lo e, quem sabe, obter a cura que procuravam, e depois voltariam à sua vidinha comum, distanciado das virtudes cristãs. Por incrível que pareça, algumas pessoas lamentavam estar perdendo o capítulo da novela daquela noite. Meus irmãos, antes de encerrarmos, gostaríamos de lembrar uma passagem do Evangelho que é uma das mais importantes e belas do texto sagrado. Estou falando no momento em que Jesus aparece aos discípulos após ter sido morto na cruz. Antes da aparição do Mestre, Tomé havia dito que só acreditaria na ressurreição do Messias se tocassem suas feridas, causadas pelos cravos impiedosos que sustentaram o Senhor do mundo na cruz. O Mestre, então, aparece para Tomé e os demais discípulos em um fantástico processo de materialização espiritual e oferece suas mãos para o incrédulo discípulo tocar. Ao fazê-lo, Tomé percebe que Jesus está com o corpo perfeito e sadio, sem hematomas e feridas. O Mestre apresentava o seu corpo espiritual aos discípulos, iluminado e imaculado. E, após, Jesus diz ao apóstolo incrédulo: Tomé, tu me viste e creste, mas bem-aventurados são aqueles que não me veem e creem em mim. Meus eternos amigos, lembrem-se sempre dessas palavras do Mestre Jesus. Continuou o anjo, movendo a cabeça ao longo de toda a plateia e, com isso, abrangendo a todos com o seu olhar. Kardec, na codificação da doutrina espírita, nos estimulou à busca da fé racionalizada. Ele nos encorajou a buscar respostas para os fenômenos espirituais, mas não devemos esquecer que a fé com sabedoria nos permite entrar em um estado de espírito que nos faz romper as barreiras da matéria, ingressando nos arquivos do mundo maior e assim trazer os avanços que a nossa humanidade necessita. Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, Einstein e outros realizaram grandes feitos, pois encontraram Deus dentro de si. A comprovação da vida espiritual encontra-se nos sentimentos da alma e não em questões materiais de somenos importância. A análise do microcosmo, a vida humana, não nos apresenta a causa, apenas a consequência. No macrocosmo, a vida espiritual, é que encontraremos a causa primária de todos os questionamentos humanos. Após essas últimas palavras, Gabriel abençoou a toda a imensa plateia. O belo jovem ergueu as mãos ao público e pediu a Deus que iluminasse a todos na busca de suas conquistas espirituais. Encerrada a oração, todos partiram, cabisbaixos, refletindo sobre as advertências do anjo de Deus. Poucos aguardaram para conversar em particular com Gabriel. Entre esses poucos estava Joacabe. Sentado em uma cadeira, tomando água devido ao forte calor, Gabriel aguardou a aproximação de Joacabe. Acompanhado por um jovem rapaz que empurrava sua cadeira de rodas, o velho conhecido de Gabriel disse-lhe: Boa noite, irmão. Magníficas palavras disseste ao povo. Tomara que Deus os ilumine, para que eles possam acordar para as verdades do Espírito. Deus te ouça, mas é inevitável que muitos percam a essência do ensinamento dessa noite. Poucos eram os que estavam preparados para assimilar essas verdades. Infelizmente, muitos esquecerão, amanhã mesmo, de tudo que foi dito, como se as palavras entrassem por um ouvido e saíssem pelo outro. Mas como te chamas, meu amigo? Parece que te conheço de algum lugar. Chamo-me João. Eu viajei de Belo Horizonte até aqui para te conhecer. Na minha cidade natal, eu costumo falar ao povo sobre a doutrina espírita que estudo desde criança. Joacaba estava com 38 anos. E eu gostaria de unir-me à União Cristã se tu me aceitares. Eu farei o possível para auxiliar até onde minhas eficiências permitirem. Gabriel olhou João de cima a baixo e penalizou-se. O anjo, então, resolveu efetuar a cura de Joacabe.
Ele levantou-se e, quando aproximou sua mão direita da cabeça de João, este segurou seu pulso, surpreendendo Gabriel. Com os olhos deformados em lágrimas, Joacabe disse ao anjo: Meu irmão, por favor, não faças isto. Eu sei que tu tens as melhores intenções, mas lembra-te do que tu disseste agora há pouco sobre a cura do corpo antes da cura do espírito. Eu não sei se tenho condições de ter um corpo perfeito, portanto, prefiro ficar assim como estou. O meu objetivo agora é curar as minhas enfermidades da alma. E se for a vontade de Deus, como tu disseste, receberei por acréscimo a bênção da saúde do corpo, que para mim não é o mais importante no momento. Se desejas me ajudar, aceita-me entre os teus colaboradores, pois desejo trabalhar em prol dos teus ideais. Gabriel comoveu-se com a sabedoria daquele homem que compreendia tão bem suas sábias palavras. Ninguém havia chegado tão perto da cura com tamanha nobreza de caráter. O anjo, então, resolveu acatar o pedido do novo amigo, acreditando ser a vontade também do Senhor do mundo. Entre comovido e satisfeito, Gabriel abraçou Joacabe sem repulsa por suas deformidades, mas com imensa alegria por encontrar uma rara criatura que compreendia os verdadeiros valores da vida, e disse-lhe: Sim, meu amigo, tu farás parte do nosso grupo, e digo-te isto com imensa satisfação. Joacabe sorriu e agradeceu a oportunidade. Ele se converteria em pouco tempo em um grande orador. Apesar de todas as suas deformidades, Deus o havia abençoado com uma bela e cativante voz, bem diferente daquela que conhecemos no Império dos Dragões do Mal, antes de sua reencarnação, que era triste e cavernosa. Por meio da palavra divina e de emoções puras e sinceras, pouco a pouco, Joacabe iria transformar o seu espírito deformado em um corpo espiritual saudável e iluminado, graças à força transformadora do amor.